Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar um pouco do quarto episódio da segunda temporada de Sousou no Frieren, que como sempre teve um monte de conteúdo extra, um monte de cenas que eles adicionaram que você talvez nem tenha percebido, e eu quero falar exatamente sobre isso e também fazer algumas comparações com o mangá. E para saber mais sobre tudo isso, vem comigo e bora lá! E galera, o episódio já começa mostrando o tão sonhado e tão aguardado encontro entre a Ferne e o Stark. E aqui, a primeira coisa interessante a se destacar, uma primeira mudança, que na verdade não foi uma mudança, foi só uma melhoria, foi quando eles começaram, dentro do encontro, a falar da Frieren, né, que ela vai comprando um monte de porcaria, principalmente quando é de uma loja de magia, de coisas mágicas, ela compra aquele monte de porcaria. No mangá é engraçado, aquela cena existe, porque ela mostra ela com aquele monte de bagunça, ela dormindo meio que no meio da bagunça, isso existe, só que a bagunça lá é tudo umas coisas aleatórias. E no desenho, no anime, eles fizeram melhor, eles botaram alguns objetos muito bizarros que fazem todo sentido com a Frieren. Por exemplo, dá uma olhada nessa bagunça que ela tá deitada aí. Cara, tem a ossada da cabeça de algum tipo de diabo, parece que tem um chifre daqueles que quase matou o Himmel também. É um monte de coisa bizarra, parece que ela vai, sei lá, pra algum tipo de bruxaria muito insana. Mas não, é só a Frieren sendo Frieren. E isso foi uma coisinha a mais, um detalhe a mais que eles colocaram que ficou bem legal. Mas outras coisas nesse encontro também foram feitas de forma muito mais cuidadosa e muito mais interessante. Por exemplo, quando a Ferne chega naquela loja, ela vê tipo um cristalzinho, uma joia, acho que era um colar, com uma pedra azul. No anime, eles passaram uma emoção muito legal, porque no mangá você nem nota. Eu achei que aquela cena tinha sido inventada, porque eu não lembrava no mangá. No mangá ela basicamente olha e pronto. E nada acontece, não passou muita emoção de nada. No anime, eles deram uma emoção muito maior, porque você via que ela queria aquela pedra, que ela meio que deu uma deixa pro Stark presentear ela de novo, ou coisa do tipo. Só que o Stark não percebeu. No anime isso me ficou muito evidente, no mangá não. Inclusive tem uma cenazinha final que não tem no mangá, que é quando ela vira... olha para aquela pedra de novo e tem um outro casal, uma outra família comprando aquela pedra que ela queria. Aquilo dá emoção total de que era algo que ela queria. No mangá não tinha. Olha que coisa mais interessante. Também não teve aquele meio tropeção que ela toma, que Stark segura ela. Não existiu no mangá também. Isso daí para mim não fede nem cheira, não mudou tanta coisa, mas foi uma adição a mais. E a cena, de forma geral, ficou bem mais interessante. E a partir daí, o anime segue mais ou menos o que o mangá fez, com poucas adições relevantes. Algumas tiveram, mas nada que mudasse a impressão da obra. Só que aí entra naquele ponto que eu já discuti com o pessoal. Inclusive, galera, se vocês quiserem ver a leitura do mangá desse capítulo, eu tenho uma série de leituras, de vídeos, lendo todos os capítulos de Sousou no Frieren, desde o final da primeira temporada até o final de Eldorado, por enquanto, mas eu ainda vou voltar com essa série talvez. Então se você quiser acompanhar essa narração, é só clicar no card no final do vídeo ou eu vou colocar o link aqui na descrição também. Mas tem uma parte que chama muita atenção, que é o final do encontro, porque a Ferne ela fica meio chateada, meio... enfim, ela não gostou plenamente daquele encontro, tanto que o Stark mesmo disse que ela não riu hora nenhuma. E isso é uma complicação, porque coitado do Stark, e eu entendo ele, porque é difícil agradar um pessoal, né? Tem muita mulher que é difícil de agradar, tanto que quando eu comentei esse mangá, sobre esse capítulo, muitas meninas, inclusive, falaram assim, ah não, eu gostaria que um cara fizesse tudo que eu gosto. Outras falaram, não, a Ferne tá certa, porque ele tinha que botar um pouco o perfil dele. E como que o cara sabe? É complicado. E eles deveriam talvez ter conversado sobre isso, dado um jeito, não sei. Mas a situação do Stark é complicada, porque ele tentou fazer tudo que ele pensou que ela gostaria. Ele foi, falou com a Frieren, pegou as preferências dela, fez tudo para agradá-la. Só que por outro lado, a Ferne estava esperando sentir um pouco mais o dia do Stark. Saber mais como que, sei lá, como que seria um dia com ele, um dia dele também, né? E então rolou meio que, não é vilanizando ninguém, mas simplesmente uma
falta de comunicação entre os dois, onde o Stark fez tudo para agradar, acabou não agradando tanto. E a Fern foi bem sincera, falou que esperava um dia com mais cara de Stark, mas no final ela, como uma pessoa de bom senso, reconheceu que o Stark planejou tudo, se esforçou pra caramba pra fazer, pra dar o melhor dia possível pra ela. Então ela acabou ficando feliz no final do encontro, mas ela poderia ter percebido o esforço no meio, né, e sido mais simpática no meio também. Não que ela tenha sido grossa, coisa do tipo. Mas, né, Fern, é o jeito da Fern também. Mas é depois disso que veio uma das partes mais interessantes, porque a direção do anime, ela não podia simplesmente terminar esse capítulo. Então eles fizeram mais um incremento. E é muito legal porque eles fizeram um incremento daquele encontro, entre aspas, da Frieren com Himmel. Você lembra que ela falou no capítulo passado que ela já saiu com o Himmel em busca de um gato? Vocês lembram disso? Com certeza vocês lembram. Então, essa conversa dela sobre o gato nunca existiu no mangá. E essa cena que ela teve com o Himmel também não. Então eles criaram uma cena com o Himmel e com a Frieren do mais absoluto nada. Isso não existe no mangá. Então eles colocaram os dois meio que no final do encontro e o Himmel muito feliz com a situação. E a Frieren fala: por que você tá feliz sendo que a gente só andou perdidamente atrás de um gato e não encontramos o gato? Aí ele: porque não é só o resultado que importa. Afinal, passear com você foi muito legal. Ele falou isso e a Frieren ainda não se tocou muito bem na situação, mas foi uma cena bonita e legal, bem cara de Susono Frieren, que parece que foi escrita pela autora. Mas não, foi a produção que criou aquilo, que aquilo não existe. Olha o nível do empenho e olha como que aquela galera, a turma da produção, deve ser muito fã da obra. Porque eles criaram literalmente uma cena inteira baseada em nada e que parece que foi a autora que fez. Isso é muito legal. E no final da cena, o gato aparece e a Frieren invoca o cajado. Rapaz, é só um gato. Mas tudo bem, isso aí foi uma coisa engraçada ali, uma coisa meio exagerada, mas que funcionou muito bem. Mas logo na sequência, acaba essa parte do encontro e eles vão para a próxima cidade. E na próxima cidade, eles encontraram um muro e um portão que não deixava ninguém passar. E aí a Fern teve que mostrar que ela é uma maga de primeira classe para finalmente poder atravessar. E vocês lembram que toda aquela saga de mago de primeira classe foi para poder entrar no Planalto Norte, que é onde eles entraram agora, porque é um lugar muito perigoso e magos que não sejam de primeiro nível não podem entrar. Mas aí eles entram e o Stark até fala que tá achando tranquilo o lugar. Todos aqueles monstros que apareceram, aqueles mini dinossauros, aquele bicho grandão meio mistura de terra com vegetação, aqueles bichos bizarros todos apareceram no mangá. Óbvio que eles deram algumas cenazinhas a mais de luta, mas grande parte desses bichos apareceram até certo ponto. Porque, por exemplo, aquela cobra bizarra que hipnotizou o Stark, vai aparecer aqui na tela pra vocês verem, ela até aparece no mangá, só que ela não faz muita coisa, não dá pra perceber que ela tem esse poder de hipnose. E aí foi legal, porque o Stark foi meio que hipnotizado, eles saíram correndo, e teve um monstro que não tem no mangá, que é muito legal, que eles estão dentro da caverna, aí tem um monstro, tipo um gárgula, meio morcego de cabeça pra baixo, aí a baba dele cai e apaga a fogueira. Ele não existe no mangá. E é legal que todo mundo sai correndo de novo, o Stark carregando a Frieren, porque lembra do primeiro episódio, né, que o Stark também carregou a Frieren, e isso deu uma melhorada na obra também, por um motivo muito simples, porque eles mostram que a vida de um aventureiro não é sair lutando deliberadamente com todo mundo, sabe? Para sobreviver na natureza, você tem que poupar energia, né? Poupar esforços desnecessários. Então, mesmo grupos de aventureiros poderosos dão no pé quando não é conveniente, sabe? Ninguém duvida que a Frieren e a Fern não conseguiriam matar aquela cobra, mas não vale a pena. Então eles mostraram isso, porque é muito fato, ninguém que faria uma aventura dessa em um mundo real iria lutar contra todos os oponentes que aparecem. Quando dá pra fugir, melhor fugir. Economia de energia, não é mesmo? Mas logo na sequência, eles chegam em um lugar onde tem basicamente uma casa só, eles são acolhidos lá, e o dono daquela casa pede para que eles matem um monstro que tá destruindo o local, porque ninguém mais vai lá, todos os cavaleiros que tentam matar aquele monstro são mortos, e é uma dificuldade danada. Aí a Frieren diz que, né, ela quer proteger esse lugar também, e ela decide ir, junto com o grupo dela, enfrentar esse monstro. E é aí que também vem uma outra parte muito bem feita, muito melhor do que no mangá. Porque no mangá, o que é que acontece? Eles chegam, vem o monstro,
eles trocam 2 ou 3 golpes e acaba a luta, e eles vencem. Mas no anime foi completamente diferente. Primeiro pela apresentação do monstro, porque mostra só um cavalo correndo com aquelas partes que prendem nele, que ligam até a uma carroça, só que tava só aquelas partes que ligam, não tinha carroça, e aí mostra o monstro se alimentando de uma pessoa. É muito bizarro. Aí ele vira e aí começa o combate. Então eles deram todo um clímax antes da luta que ficou muito legal. A luta também foi gigantescamente ampliada, porque basicamente no mangá são 2 porradas do monstro que o Stark defende, uma magia e acabou. Basicamente isso. No anime, não, foi muito bem feito. E aqui é uma coisa que a gente tem que destacar e dar parabéns de novo para a direção, que é o fato de que eles estão dando muita ênfase pro Stark. Porque uma coisa que muita gente fica triste em Sessou no Frieren é que o Stark brilha muito pouco no mangá. São muitos poucos momentos que ele tem dele lutando, de, sabe, focando nele. Não tem tanto isso. Já no anime, eles estão corrigindo isso, e toda a luta começa com o Stark, sempre tem bons movimentos dele, sempre ele faz muita coisa, e ele é o mais dinâmico nas lutas. O que se espera de um guerreiro, né, do cara, o front de combate. Então, a luta foi muito bem feita, ele lutando contra o bicho, a Ferne tenta mirar nele, mesmo ela sendo muito rápida, mas ele é tão rápido que ela não consegue mirar. Ele ataca, a barreira dela quebra, o Stark até protege ela, que ela sai voando. A Frieren é a mesma coisa, tenta voar pra atirar nele, mas o monstro vai até ela, bate, quebra a barreira dela também. Então eles fizeram uma baita de uma luta, até curta, mas muito interessante. E o final da luta foi muito melhor do que o do mangá, que nem mostra direito, que é o Stark segurando o bicho e a Frieren lá de cima atacando um poderzaço gigante que iria matar o bicho e o Stark, mas a Ferne fazendo uma barreira omnidirecional para proteger só o Stark. Ou seja, jogo de grupo, uma luta em equipe, né? Porque a Frieren já sabia que podia atacar, que a Ferne iria fazer a barreira, então eles começaram a desenvolver esse lado da coletividade, o que também foi muito bem feito. Mesmo porque toda essa parte justificou muito bem o porquê só magos de primeira classe podem passar. Cara, a Ferne é uma maga de primeira classe com nível de maga de primeira classe. Imagina ela sozinha, ela não tancaria esses bichos todos não. Então realmente não é pra qualquer um aquele Planalto Norte. Mas nesse momento também, logo depois da luta, o Stark estava meio cansado da batalha. Ele fala, olha, não teria sido melhor a gente ir pelo mar do que passar por esse esforço todo? E aí a Frieren lembra do Himmel, que ele falou assim, quando ela perguntou a mesma coisa. Não, é verdade, seria mais fácil. Mas assim, eu me tornei um herói para proteger o meu vilarejo. Então eu quero, durante a jornada, proteger o vilarejo dos outros. É aquilo que eu já falei em outros vídeos. O tempo inteiro Frieren lembra a gente que não é só o final, é todo o percurso. Todo o percurso tem que valer a pena. Porque, como eu já disse também, se eles falham no final, não matam o Rei Demônio e pegam atalhos, vão pelo mar, nada disso teria sentido, porque eles iam fazer uma luta e iam perder ela. Qual que é o sentido? Agora, mesmo que eles fossem derrotados pelo Rei Demônio e todas as pessoas que eles ajudaram durante o caminho, isso faz valer a pena. E essa é a lição de Frieren. E até o Stark lembra de um momento muito bonito, que também não tem no mangá. Ele lembra do vilarejo dele, do irmão dele, e como que é importante proteger o lar, a terra, que as pessoas têm apego, né? E aí ele lembra disso, e ele fica feliz e concorda. E aí eles vão embora, mas o Stark não, porque as pernas dele não aguentam mais mover ele, porque ele cagou de medo da luta com aquele bicho, e fica no chão por um tempo, finalizando o episódio com uma comédia, uma cena bem engraçada. E é assim que acaba esse episódio de Sessou no Frieren. Gostaria de saber o que vocês acharam, e também, galera, queria comunicar com vocês que sexta-feira agora, dia, eu não faço a menor ideia de que dia seja, o Oswaldo vai colocar aqui na tela qual é o dia. Nessa sexta-feira agora, às 18 horas, vamos fazer uma live aqui no canal, no qual vamos falar de Sessou no Frieren, de outros animes da temporada, das leituras do mangá, se vão voltar, quando vão, o que vai acontecer. Então, se você quiser participar, ter uma interação, entra lá na live, e também não se esqueça de deixar um like aqui, porque, né, se você gosta de Sessou no Frieren, você não pode sair daqui sem deixar um like, cara. Qual é? Né? Também se inscreva no canal se você gosta, porque eu falo de mangá de Sessou no Frieren, acompanhe episódio por episódio, você não vai se arrepender se você gosta da obra, beleza? E é isso, eu vejo vocês na live ou no próximo vídeo.